Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 24. Assim está escrito: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo aqui falando sobre o evangelho, comparando como se fosse uma corrida, onde todos devem participar, fazendo a simbologia do exemplo das corridas olímpicas que existiam à época, eram organizadas e eram participativas de um grande número de pessoas. Isto era feito no estádio. As pessoas precisariam preparar-se, abster-se de alguma coisa para ter o foco direcionado para o dia da corrida e para que não fosse ali somente para passar um tempo, mas que tivesse como objetivo começar a corrida e chegar ao final em primeiro lugar, com o objetivo de receber o prêmio. Então, o que Paulo diz que no estádio acontece assim. E o que eles recebiam era uma folha, uma coroa feita de folha de louros. E isso era tudo que eles tinham. O reconhecimento diante das pessoas e somente. Hoje, as coisas avançaram e já nas corridas, outras coisas como recompensas e como prêmios para o vencedor. E ele então nos motiva dizendo a nós, os cristãos: correi de tal maneira que alcanceis. Alcançar o quê? O prêmio. Que prêmio é este para a vida do cristão? Não é aquele prêmio que é oferecido numa corrida de São Silvestre ou nas corridas olímpicas, onde quer que existe, que o que chegar primeiro será premiado. Não. O que Paulo está dizendo aqui é um outro tipo de corrida, é a corrida na vida cristã. Ele sabe muito bem, tinha razões suficientes para nos orientar neste sentido, porque ele próprio viveu a vida em Cristo no Evangelho, tendo-a comparado como uma carreira que ele começou, prosseguiu, foi até o fim e venceu. E ele dizia que ele corria com vistas no prêmio. Não era o prêmio que estas pessoas recebiam, que era aquela coroa de folha de louros. Mas o prêmio de que Paulo fala está em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 14. Ele mesmo deixou registrado estas palavras. Diz-nos assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo? O alvo era chegar ao final da carreira. Prossigo para o alvo pelo prêmio, olha o prêmio aqui, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando ele nos mostra sobre a corrida no estádio que acontecia e que havia uma concorrência muito grande de pessoas, porém só um levava o prêmio. Ele tinha que ter aqui algumas coisas bem definidas para entrar na corrida e chegar até o final e ser o vencedor. Muitos começariam e não chegariam ao primeiro 100 metros. Outros desistiriam um pouco mais. E poucos, certamente, chegariam ao final. E dentre eles, apenas um seria considerado o vencedor. A palavra de Deus diz que para os que servem a Cristo, todos nós somos não somente vencedores, mas a Escritura diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para
entrar nesta corrida e ir nela até ao final, é preciso ter, em primeiro lugar, uma decisão assegurada de lutar, de correr com o objetivo de ir até o fim. E a palavra de Deus nos afirma que aquele que for até o fim, ele não somente será salvo, mas ele receberá a coroa da vida. Então é preciso que haja uma decisão no sentido espiritual, é claro. Então precisamos ter a firme decisão de entrar nesta peleja, nesta corrida e de correr com propósito, com sabedoria, até chegarmos ao final. É bem verdade que haverá, neste trajeto da corrida, vários obstáculos ou propostas que se apresentarão no intuito de tirar-nos desta corrida. Mas é bom que se tenha a decisão assegurada e esteja convicto do que é importante e que precisa, então, chegar até ao final. O escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 12 e o versículo 1, está escrito assim: portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e façamos o quê? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então veja, há uma carreira, há uma corrida que nós precisamos estar alistados para ela, preparados para corrermos esta corrida que nos está proposta. E devemos correr com paciência, com cuidado, com responsabilidade, com fé, com esperança, com expectativa de chegarmos, sim, até o final desta corrida. Então, observemos aqui, não tomar decisão é alimentar a indecisão. Aqueles que se alistam, que vão para a corrida, que não se preparam, que não se condicionam para aquele momento, aquela corrida que vai iniciar-se, não tem nenhuma decisão, o objetivo dele não sabe se vai seguir a corrida, se vai chegar ao meio, se vai chegar ao final, se vai vencer. Quer dizer, se a pessoa não tem a decisão, ele está indeciso. A qualquer momento, ele pode ser surpreendido por alguma coisa e desistir daquela corrida. Então, o esforço dele é um esforço inútil, torna-se inválido. Por quê? Porque não foi fundamentado numa decisão segura. O que lemos aqui a respeito de Paulo, ele disse: uma coisa eu faço. Isso é decisão. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, correndo para o alvo, com vistas ao prêmio da vocação em Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus diz: corramos com paciência. Então deve-se decidir com base em princípios divinos, porque a nossa carreira, a nossa corrida é a corrida cristã e nós precisamos entrar nela e ir até o final. Não podemos parar no meio da caminhada. Não podemos desviar-nos do caminho que foi traçado, estabelecido, por onde devemos ir. Então é preciso que tenhamos fundamentado o nosso preparo na vida cristã com base em princípios divinos, princípios cristãos, que vão solidificar a nossa convicção e vão nos dar encorajamento, esperança e fé para seguirmos adiante sem desanimar, sem recuar. Então, não se deve decidir com base no egoísmo. Eu vou decidir porque eu quero isto, porque eu quero aquilo, eu vou me sentir bem com aquilo outro e vou ganhar mais aquilo outro. Não. Deve-se decidir independente do egoísmo, porque a vida cristã não há espaço
para o egocentrismo. As pessoas terem os seus desejos pessoais. Nós precisamos estar fundamentado no propósito de Deus para a nossa vida e seguirmos por ele. Então, todas as nossas decisões, elas devem ser tomadas na presença de Deus. Porque na presença de Deus, nós vamos ser orientados pelo Espírito Santo. Ele vai nos conduzir à melhor maneira de chegarmos a uma boa decisão. Então, essas decisões precisam seguir por este caminho e ter de Deus a graça, a paciência e a sabedoria para poder perseverar, continuar a corrida sem parar, sem diminuir a velocidade e chegar até o final. Então, decidir é ir até o prêmio, ou seja, até chegar à vitória e conquistá-la de maneira limpa, segura e verdadeira. E é receber o prêmio que Deus tem para cada um de nós. Paulo disse que ele corria pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós chegamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 8, ele deixou registrado o seguinte: isto prova que ele era disciplinado naquilo que fazia. Combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, cheguei ao final e guardei a fé. Nada o desviou do propósito. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo começou e terminou a carreira. Guardou a fé, combateu o bom combate, enfrentou as adversidades e não se deixou levar por nenhuma delas. Seguiu adiante porque ele estava comprometido com esta carreira, com esta corrida, para chegar até o fim. E chegou e disse que agora esperava somente o momento da coroação. Coroação. Então, a decisão é um princípio que condiciona-nos a viver e correr de tal maneira para chegarmos ao final desta corrida e recebermos, então, o prêmio ou a vitória. Como Paulo deixou registrado, no estádio todos correm, porém, um só leva o prêmio. Na vida cristã, todos quantos correrem a carreira que lhes está proposta pelo Senhor, olhando para Jesus, tendo em vista o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e como Paulo deixou registrado o coroamento no final da corrida, nós então temos elementos na palavra de Deus seguros para nos conduzir de maneira correta nesta corrida em que nós estamos, a corrida na vida cristã, em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando estamos neste propósito, os nossos olhos, ouvidos e corpo não estão distraídos com as coisas que acontecem ao redor. Nós estamos com os olhos voltados para o propósito, o objetivo a ser alcançado, que é correr de tal maneira que alcancemos o prêmio estabelecido. Então, todos que correrem esta carreira que nos foi proposta pelo Senhor, não se deixando levar pelas testemunhas e nem pelo pecado que tão de perto nos rodeia e os embaraços, os atrativos que aparecem ao longo desta corrida, nós então precisamos estar seguros
de não abrir para eles nenhuma brecha, mas seguirmos adiante, irmos até o fim e recebermos a premiação que está prometida pelo Senhor. Ele prometeu ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor não tem prazer naqueles que começam a corrida e logo desistem, recuam, saem fora, voltam para trás. Não, mas naqueles que perseveram, apesar dos obstáculos, das dificuldades, dos atrativos, mas eles seguem adiante e têm o comprometimento de ir até ao final desta corrida. Então eles vão correr com sabedoria, com entendimento, vão correr com paciência, vão correr com objetivos estabelecidos, que é chegar ao final e, como Paulo poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora aguardo a coroação. Paulo disse que para ele era a coroa da justiça e a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Então nós estamos nesta corrida, não podemos parar, não podemos sair fora do trajeto que foi estabelecido e não podemos tirar os olhos do nosso alvo. Por isso, a palavra de Deus nos afirma: correr olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando corremos com este propósito, olhando para Jesus, certamente não vamos desistir, não vamos parar, não vamos desanimar, mas vamos seguir até o final, enfrentando e vencendo qualquer que seja o perigo ou o obstáculo, mas chegaremos ao fim vitoriosos por Cristo Jesus. E como Paulo deixou registrado aos Romanos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus veio à frente, deixou-nos as suas pisadas para que sigamos por ela. E indo pelas pisadas que nos foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo, certamente nós chegaremos ao final com vitória, com alegria, com triunfo e com aprovação diante do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa ajudar-nos a seguir adiante nesta corrida que nos está proposta e irmos até o final, sem mancha, sem desistência, sem nenhum problema, obstáculo ou sem nada que possa nos comprometer diante do Senhor. Uma corrida limpa, segura, uma corrida de maneira que seja agradável diante do Senhor, correndo de acordo com os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Certamente, indo por este caminho, nós chegaremos ao final e ficaremos no aguardo do coroamento, da recompensa que nos será dada pelo Senhor nosso Deus. E que possamos seguir a vida cristã como uma verdadeira corrida da fé. Seguindo por ela, nós seremos vitoriosos em todos os momentos. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.